Seja muito bem-vindo ou muito bem-vinda a mais um episódio aqui do Applecast. E hoje tá sendo um episódio diferente, né, Gustavo? Porque Hoje é pela diferente. primeira vez a gente tá com dois convidados simultâneos e o melhor de tudo, eles são irmãos, trabalham juntos e já faturaram mais de quanto? Mais de R$500 milhão, trabalhando tanto quanto afiliado como produtor. Isso é algo incrível dentro do digital e hoje eu e o Gustavo a gente tem uma missão aqui que é extrair o máximo de conhecimento deles. E para você que caiu aqui de paraquedas, não sabe o que está acontecendo, o que é a Applify, eu vou explicar para você. A Applify é uma plataforma de vendas que possibilita inúmeras pessoas venderem através do digital, não só no Brasil, mas em todo lugar do mundo. Uma plataforma cristã que traz tecnologias únicas dentro do mercado e somam para que essas pessoas consigam ter muito resultado. Meu nome é Sérgio, sou um dos apresentadores aqui desse podcast e eu tô com meu amigo aqui do lado e ele vai se apresentar agora. Muito prazer, pessoal. Eu sou Gustavo Marinho, eu também sou um dos apresentadores aqui do Applecast e estamos aqui com duas presenças ilustres que a gente conseguiu trazer lá do Sul. Vieram trazer o Bate aqui pra gente. Mais Bate, mas trouxemos eles aqui para poder apresentar um pouco da operação deles pra gente, que já foram afiliados, já foram produtores. Então, para você que tá em casa, já pega o papel, a caneta e anota tudo. A gente sempre vai te dar essa dica, porque o que a gente quer aqui, Sérgio? Transformação. A gente busca transformação, ajudar cada vez mais cada um de vocês de forma 100% gratuita, né? Porque aqui é um podcast 100% gratuito, a gente não te cobra absolutamente nada para te passar um conhecimento de pessoas que já estão no digital, já faturam alto e vão te entregar aqui um caminho 100% gratuito. Queria apresentar para vocês agora Estevão, o time, né? São irmãos, como o Sérgio falou, né? Já estão no digital, começaram juntos. E eu queria que vocês contassem um pouquinho pra gente, se apresentassem aí, como que funciona a operação de vocês, né? Por que vocês decidiram trabalhar junto? Como foi esse início? Fala pra gente um pouquinho. Cara, primeiramente é uma honra estar aqui com vocês. Eu sou o Estevão, ele é o Timóteo, eu tenho 22 anos, ele tem 20. E a gente decidiu começar, na verdade, faz muito tempo que eu tive meu primeiro contato, né, com o digital, foi lá em 2022. Até foi uma experiência, foi boa e ruim ao mesmo tempo, né? Então, eu comecei, mas naquela época tinha muito aqueles esquema de pirâmide, né? Tanto que foi isso que desanimou um pouco o time, assim, porque ele já tava meio ligado, eu já tava, cara, tu tem que fazer comigo, a gente tem que fazer juntos. Então, isso já vem de um tempo já, essa nossa sociedade, né? Apesar de que em alguns momentos a gente teve, tipo assim, acho que não tipo, aquele, não briga, né? A gente nunca brigou, mas aquele lance assim, talvez a gente não deva ser sócio, porque... Bom, o time vai explicar um pouquinho mais pra frente por quê. Eu quero saber, né? Mas o nosso primeiro contato foi lá em 2022. Aí depois retornei de novo, mas eu acabei pegando no quartel em 2023. Então, até 2024, eu fiz o ano obrigatório, não queria servir, mas acabou me dando um crescimento muito grande, né? Porque eu saí de lá determinado a fazer acontecer. Porque eu tinha visto mais ou menos como é que era o trabalho CLT, claro, o quartel é bem mais puxado. Uma disciplina bem... do que um CLT, Principalmente por causa da hierarquia, né? Muita gente não tá ligado como é que funciona lá dentro, mas o recruta, ele faz tudo, né? Tudo e mais um pouco. Então, saí de lá determinado a fazer o meu próprio caminho, né? O meu próprio negócio, assim. E aí que eu caí em golpe. Eu fui lá, eu comprei uma mentoria, perdi uma grana no gerenciador, né? Tem bastante gente que perde dinheiro no gerenciador de anúncios. E aí, por isso que eu fiquei bem, assim, descrente com a parte do direct response, né? Com tráfego direto. Fiquei com alguns bloqueios sobre o digital também. Mas eu não queria parar, sabe? E foi isso que me fez ter um sucesso agora, né? Graças a Deus. A determinação que eu sei que foi Deus que colocou no meu coração, né? No fim deu certo porque eu não parei. Certo. Então, aí eu conheci um cara no Instagram, aí a gente comprou mais uma mentoria, só que eu fiquei um tempão chamando o time, a gente tem que fazer junto. Eu tava bem descrente. Conta o seu lado da história, mano. tem que ter seu... Porque assim, ó, ele me apresentou o cara e de primeira, assim, eu não fui muito com a cara dele, né? Até porque desde a primeira vez que a gente teve contato com o digital, eu sempre via que os anúncios, eles mostravam, tinham mais ou menos o mesmo corpo,
né? Mas não depende do criativo, depende sim da pessoa, né? Então, se tu tá com uma pessoa boa, tu vai aprender a fazer a fazer certo, né? Fazer as coisas que vão te dar resultado, né? Só que eu achava que tudo na internet era só vender curso de vender curso, né? Eu fiquei por bastante tempo com essa ideia na minha cabeça, tanto que eu tentei dropshipping, né? E eu fiz algumas vendas ali, só que aí veio a parte da taxação ali, a margem que já não era tão alta, ficou ainda menor, né? Até por causa que ali, trazendo o produto da China, a taxa está muito alta. Então, quando ele me apresentou essa pessoa ali, eu falei, mas não sei, né, mano? E aí a gente começou a acompanhar o cara, ver que era de verdade, que ele tinha alunos que traziam e tinham resultado, né? E aí a gente pegou, decidiu rachar, tacou no cartão e... Começamos devendo já, porque começamos devendo. Chamaram a responsabilidade no peito e falou, independente do processo que foi, do que eu precisar fazer, eu vou fazer acontecer e Sim. essa conta aqui vai virar um saldo gigantesco futuramente na minha conta. Foi 10 mil? Não, essa mentoria foi 4.600. Ó, se você tá no zero, você vai começar melhor do que eles, porque eles começaram no menos 4.600. Exatamente. Você tem R$500 na sua conta aí, você já tá muito na frente, porque hoje em dia, Exatamente. com R$500 você consegue muito treinamento, muita mentoria também, e eu já vou até puxar esse gancho, né? Também, pra você falar um pouco aí de como que é a sua mentoria, se você tivesse, como que é ali o mecanismo que você utiliza ali com os seus alunos, né? Como que você passa esse conhecimento pro pessoal? O que você indica para quem tá começando também? Então, depois de muito, muito tempo vendendo como afiliado, que foi o que tirou a gente do zero, né? Nos levou até acho que uns 300, 400 mil de faturamento, foi venda de afiliado mesmo, né? Então, se fosse começar, né, que nem tu falou, se eu fosse dar dica pra alguém começar, seria como afiliado. Então, a gente começou como afiliado, fizemos bastante dinheiro. Hoje eu ensino o pessoal a entrar como afiliado da Shopee. Então, uma mistura do que eu já fazia e dava certo, né, venda de afiliado, só que agora nos marketplace, que é uma coisa que tá em alta, tá realmente dando bastante resultado, né? Hoje, inclusive, eu tenho até um vídeo que tá rodando, que eu tenho um aluno que em 3 dias que ele entrou acho que umas 2 semanas atrás. Depois ele nem chegou a falar comigo ainda, deve tá indo bem lá, tá concentrado nas coisas dele. Mas ele, em 3 dias, já teve as primeiras 2 vendas dele. Então, realmente... O resultado muito rápido, né? Quem entra no digital hoje, 2 dias. A Shopee acaba dando resultado rápido, então dá aquela... Principalmente pro pessoal que tá mais desacreditado, assim, acaba dando aquela luz, realmente funciona, sabe? Então... a Shopee dá muito mais rápido do que a gente teve, né? Porque a gente levou, acho que... Mês depois de entrar na mentoria, a gente levou 2 meses até fazer a primeira venda. Então, que tinha que montar toda a estrutura e tudo mais. Mas hoje a pessoa que entra, ela tem um resultado mais rápido, ela tem acesso ao seu conhecimento, que já é um encurtador ali, né? Já diminui bastante ali o processo da pessoa de talvez ter que bater com a cabeça na parede, já chegar tendo um mentor ali que realmente mostra o caminho. Então, isso torna mais fácil. Infelizmente, na real, o que a pessoa fala, cair em golpe, sim, tem muita gente que só vende ali e nunca mais responde a pessoa também, porque às vezes é uma dúvida simples que a pessoa precisa pra continuar seguindo em frente, que é uma coisa que a gente bate muito, que é o nosso suporte, né? O meu suporte. O time hoje em dia ele já tá com outra operação pra fora, né? Que a gente pode conversar um pouquinho mais depois também. Mas eu bato muito nessa parte do suporte, porque era o que eu queria ter tido no meu começo. Eu não tive a mesma oportunidade que eu dou pra qualquer um que chega hoje na minha Comunidade. Então isso faz toda a diferença, sabe? Eu tenho uma equipe ali, além de eu me disponibilizar para dar suporte, tem uma equipe inteira para dar suporte, entendeu? Então tem estrutura, né, para receber essa galera. Não vão ficar desamparados. E aproveitando que vocês estão contando o início da história, qual que é o movimento que vocês fazem hoje, com 22 anos, são novos ainda. Você tem quanto? 20 e 22 anos. Com certeza, os pais são bem presentes ainda na trajetória de vocês. Com certeza. Tem uma voz ainda muito importante. Como que foi falar pros pais de vocês, às vezes que eu não vou pra faculdade, ou eu vou focar nisso daqui, porque vieram de uma geração completamente diferente. Sim. Conta isso aí pra gente. De início já teve todo um problema, assim, porque na pandemia a gente teve que
que sair da escola, né? Então a gente saiu a gente estudava em colégio particular, nossos pais tentavam de tudo para que a gente tivesse um ensino assim melhor, né? Não, claro, não falando mal das escolas públicas, porque tem muita escola pública que é muito boa, mas porque era uma escola cristã também, né? Então eles preferiam deixar a gente estudava adventista, não sei se. Então, Sim. mas aí na pandemia apertou tudo, todo mundo ficou sem dinheiro e a gente teve que sair da escola e não tinha vaga na escola pública, né? Então a gente ficou por casa mesmo e a gente estudava em casa ali, estudava em casa, porque Ficar jogando Fortnite. era a época do Fortnite. Era a época do Fortnite, a gente até tentou jogar uns campeonatos, mas não deu muito certo. Aí a gente fez o Enseja, só que, tipo, a gente sempre foi mais cabeção, assim, né? Então, mesmo sem estudar muito, a gente pegou e, sem quase estudar, na real, a gente passou de primeira no Enseja. E aí, só que a nossa mãe sempre queria que a gente fizesse faculdade, né? Então a gente sempre, quando a gente foi muito ligado em computador e tal, a gente escolheu TI. Eu escolhi a DS e ele acabou vindo junto comigo, né? E aí só que eu já não queria mais. E eu comecei o ADS antes de entrar pro quartel, não Tu foi? se inscreveu e aí tu entrou pro quartel. Eu me inscrevi na faculdade e aí fiquei sabendo que eu ia servir. No dia foi muito triste, assim. Que notícia, hein? Não, porque foi tipo assim, no alistamento todo mundo falava que eu ia sobrar, né? Porque eu dizia que eu não queria servir desde da primeira etapa. E tipo assim, como eu era eu ajudo na igreja, meu pai é pastor, ele até tentou com um vereador, né? Mas acabou sendo tarde demais. E aí eu acabei pegando mesmo, não teve o que fazer. Então, Sofreu lá. cara, não sofri tanto como eu achei que eu. Porque depois que tu. Até tem tipo assim, o campo, que parece ser a parte mais pegada, foi a parte que eu mais achei legal, assim, tipo, que eu faria de novo, sabe? O resto do ano não, mas o campo e o básico sim, que são as partes mais. O cara tem a unidade com o pessoal todo ali, tem que se esforçar mesmo, sabe? Tem uma hora que tu acha que tu não aguenta mais, mas tu aguenta, assim. Ó, legal. E foi isso que me fez ter essa determinação pra entrar no digital, né? Então, eu. Mas aí, depois que eu saí do quartel, eu falei, e eu falava o tempo inteiro, né? Eu vou tentar, sim. Eu vou tentar. Falava até pros meus amigos, assim, que eu ia tentar no digital. E aí fui lá, tomei o golpe da mentoria, e mesmo assim eu não parei, né? Não parei porque eu queria fazer acontecer. E aí, deu certo. E nesse um ano que ficou no quartel, como que foi? Você esqueceu do digital? Ficou vendo ali entre linhas? Foi nessa época aí que eu tentei o drop. Ah, enquanto ele tava no Enquanto quartel. ele tava no quartel. É. Entendi. E esse início com o Drop foi como que você conheceu o Drop, que você quis assim iniciar nele? Primeiro eu vi vídeo no Instagram, né? Pessoal da gringa lá fazendo drop e tal. E aí começou a aparecer uma galera aqui do Brasil também fazendo. Né? Tem até um cara que eu acompanho até hoje que ele faz. E ele é muito bom. E eu comprei alguns cursos, aí, né? Quando tu vai fazer dropshipping, tem que pagar tudo, né? Tem Tudo que é pagar. pago. Tem que pagar para automação para trazer o teu produto para a loja, tem que pagar automação para fazer a venda, você tem que pagar para construir o site, né? Tu tem que pagar a hospedagem do site, você tem que pagar o domínio e tal. E foi aí que eu testei o drop. E só que aí, tipo assim, 2 meses depois eu tava com tudo pronto, fiz ali as vendinhas, 2 vendas, e aí foi o lance da taxação lá, e daí eu decidi parar porque eu não ia ter lucro suficiente para continuar fazendo ainda mais porque eu queria botar tráfego para fazer, né? E eu não sabia fazer na época, daí eu ia ter que contratar uma agência. Eu já ia ficar mais no prejuízo que eu já quase tava, assim, né? Uhum. Porque com essas vendas eu consegui pagar o que eu tinha pago na operação, mas não consegui gerar lucro de verdade, né? Olha pra você ver, galera. Ambos não começaram dando certo. Uhum. Então, se às vezes você que tá assistindo já tentou, não deu certo, às vezes falta só um pouquinho de persistência, mudar um pouco a rota, porque dá certo pra uma pessoa, dá certo pra qualquer outra também. Só vai depender o quanto você vai dedicar e vai se esforçar. Então, saber disso é muito inspirador, né? Porque a maioria das pessoas desistem na primeira barreira e às vezes abre mão da porta que às vezes mudaria completamente Sim. a vida delas. E para vocês terem
se arrependem de terem insistido? Não, nem um pouco. E sobre a faculdade, né, que daí a gente tava falando sobre os pais e tudo mais. Depois que eu comecei a ter resultado assim, eu já não quis mais, tranquei a faculdade, incentivei ele muito a travar Porque eu não também. queria trancar. Ele Você queria fazia de continuar quê? fazendo. E você de quê? A gente fazia a mesma Os dois coisa, faziam os dois TI. fazia análise e desenvolvimento de sistemas. É. E aí eu falei, cara, trava isso aí. Um incentiva o Aham. outro. Opa, sair, você tem que sair. É o mau caminho, né? Não, mas acaba que não foi o mau caminho, né? Talvez fosse um momento ali que você enxergou uma brecha que talvez pudesse ser sucesso para vocês dois. Sim. Né? Comigo foi bem parecido, né? Quando eu comecei no mercado digital, comecei em 2020. Só que em 2018 eu fazia... Tá influenciando um tiquinho. eu fazia faculdade e comecei a trabalhar com o mercado digital e eu vi isso como uma oportunidade tão grande de crescimento, uma área que eu gostava muito, que é tecnologia, computador, mexer ali nas coisas. Então eu acabei vendo uma oportunidade tão boa e tão grande que eu falei, velho, eu vou ter que abraçar isso aqui. Eu não posso simplesmente fazer o que as pessoas querem, que no caso eram meus pais. Não posso, eles não podem viver a minha vida. Então eu acabei colocando um ponto final nisso, larguei eu fazer ciência da computação, que eu até comentei um pouco antes sobre a questão de quem trabalha com digital sempre vai puxar um pouco para essa parte, seja TI, seja ciência da computação, essas áreas que mexem com o computador, né? Análise, sistemas, tudo isso puxa um pouco a galera do digital no início ali, até ele veio e falar assim, não, pô, aqui, onde é que eu subo anúncio aqui nessa faculdade? Até quando tu, falando sobre anúncio, quando tu abre a primeira vez o gerenciador de anúncio, parece aqueles painel de avião, né? Nossa. Então é bem isso aí mesmo. Eu também vim de uma realidade parecida. Eu tava no 8º período, ó. Eu demorei. Tava período de direito, aí pra largar é mais difícil ainda, né? Porque é muita gente falando, é doido. Só mais um tempinho ali pra você poder concluir seu curso. Eu falei, não, vou focar nisso daqui, vai dar certo. E o que a gente tá falando aqui, galera, não é que você tem que largar a faculdade. Muito pelo contrário. Você tem que olhar o que é melhor pra você seguir, às vezes não pela preguiça, mas porque o que eles iam dedicar numa faculdade, eles dedicaram dentro do digital. Até porque não tem como ter preguiça pra trabalhar pra si mesmo, né? A gente tava conversando antes, né? Que, tipo, às vezes a pessoa investe horas no CLT trabalhando pro chefe, né? Tu tava falando isso. E não quer investir pra trabalhar pra si mesmo, por exemplo. Prefere, tipo, né? Que às vezes chegam umas pessoas pra gente, que a gente trabalha com X1, né? A gente pode falar mais sobre isso. Eu foco bastante na venda em X1, então tem gente que fala, se eu fizer meia horinha disso por dia, já dá resultado. Dá resultado. E dá, às vezes dá, só que não quanto a pessoa consegue, E se ela não realmente no se segundo empenhar. dia, né? Com Tem que 30 ser, minutos tem que ser no segundo construído. dia, acho que meio difícil. A pessoa tem que ter aquela mentalidade, né? Que, igual no dropshipping ali. O cara com uma margem de lucro mais baixa, ele tem que ter aquela mentalidade de reinvestir tudo no negócio, né? De realmente botar aquilo pra girar, né? Que tem muita gente que fala que mentalidade é papo de coach, mas não é, né? Não, pra quem tá empreendendo, mentalidade é a paz primordial. Uma pessoa que não consegue se controlar, não consegue lidar com problema, não consegue lidar com altos e baixos, hora ou outra ela vai cair. Sim. E o digital, ele é fácil, né? Mas ele não é tão fácil que nem todo mundo prega, uma grande maioria. E se tu tá acompanhando alguém que fala que o digital é muito fácil, tem que tomar cuidado com isso, porque provavelmente essa pessoa aí pode querer te dar um golpe. É guru. É o guru. E, tipo, o digital é muito justo também, né? Por exemplo, tem a pessoa que vai dedicar. Não é que você não pode dedicar só 30 minutos por dia. Você pode. Mas vai ter aquela pessoa que vai dedicar 5 horas, 10 horas, 15 horas do dia. Você acha que é justo uma pessoa que dedica 30 minutos ganhar mais do que uma pessoa que dedica 15 horas por dia? Então, ó, é melhor você dedicar somente 30 minutos, mas ser constante. Você vai conseguir ter resultado sim, mas a questão é justa. Quanto mais você dedicar, quanto mais você empenhar, você vai reduzir. Não adianta você depois querer comparar o seu resultado com o dele. Mas ele começou junto comigo. Tá, ele pode ter começado no mesmo dia que você. Só que ele é maníaco por fazer acontecer. Só que o cara é maluco pelo sucesso. Então, você não vai ter. Você pode ter resultado? Pode. Enquanto você faz 100, 200 reais, o cara vai estar fazendo 5, 10 mil reais e você não vai poder reclamar, né? Exatamente. E hoje, assim, né, dentro da operação de vocês aí, você falou que hoje
você recomenda a Shopee, que você falou assim que é uma porta de entrada bem tranquila ali, a pessoa não precisa investir tão alto, ela só precisa, né, ali de uma mentoria que talvez não seja algo tão caro e tal, inicialmente para ela entrar, para ela conhecer o mercado, porque a gente sabe que muitas das vezes as pessoas compram algo muito caro e deixam de lado, acaba não investindo tempo, acaba, deixa pra lá, isso não é pra mim, mas é que é famoso, não é pra mim, mas eu também não vou mexer muito os palitos aqui não. Eu só vou comprar e vai cair comissão sozinha e eu vou ganhar dinheiro sem fazer nada. Assim, você deve lidar bastante com isso, porque quem trabalha com X1 hoje recebe muito isso no WhatsApp. Ah, eu baixei aqui já a Shopee, como é que é? Que hora que começa a cair a comissão? Né? Acontece muito isso. Ah, não, o que eu tenho que fazer aqui? Eu só tenho que curtir as coisas aqui para começar a cair comissão, aí o dinheiro começa a entrar. E, pô, explica pra gente um pouco como que funciona esse processo, né? De como a pessoa entra, depois que ela entra, como que funcionam as vendas, para ela ter ali, né, um caminho e já ter um norte de saber, talvez até para a pessoa que vai adquirir ali o seu acompanhamento, para ela saber o que que ela vai estar recebendo, como ela vai estar recebendo. Tá. Show. Então, hoje na Shopee existe, né, eles chamam de cookies de 7 dias. Na verdade, é assim que é chamado mesmo de forma popular, né, que em vez de tu ter que empurrar um produto pra uma pessoa, que tem gente que fala isso, eu tenho que ficar empurrando o produto. Mas na verdade, se tu sabe que aquele teu produto é uma solução, então tu tem que realmente encorajar a pessoa a adquirir, né? Venda é isso, né? Senão tu só tira pedido, né? Infelizmente tem gente que acha que vender a pessoa vai chegar querendo passa aí que eu já te dou o cartão aí, já era. Né? Mas não... Então tem essa facilidade também para o pessoal que não curte tanto, né? Que mesmo que a pessoa não compre aquele produto que tu tá divulgando, né? A estratégia é só tu gerar cliques, porque as pessoas, qualquer coisa que elas comprarem na Shopee depois de entrar no teu link, tu vai receber durante 7 dias tu vai receber uma comissão. Né? Além de Shopee Video, outras estratégias que tem, mas eu recomendo essa estratégia de usar os cookies, né? E aí também tem como começar com tráfego orgânico, só que aí o pessoal não curte muito aquele negócio de postar vídeo, né? Às vezes acha que só porque pegou 1000 visualizações não vai dar certo. Só que às vezes daquelas 1000 visualizações, se 10% entrarem no teu... Se 10% entrarem no teu link ali, são 100 pessoas que podem comprar alguma coisa de ti, né? Tem uma semana ali dentro. Exatamente. Eu até não sabia sobre essa questão do cookie de 7 dias. É muito interessante Pra mim é isso. novo também. É novidade. E é a hora que a gente já conhece bastante do mercado e tal, e tá sempre atualizando, por isso que é bom sempre ter uma rede de network também. Eu também não conhecia, eu fui saber acho que uns 2 meses atrás, e aí eu fui estudar sobre isso, porque antes de eu criar minha própria mentoria, eu queria estudar o suficiente para que eu pudesse entregar algo que realmente funcionasse, desse resultado de forma um pouco mais fácil. Não que a gente tenha que ir atrás das coisas fáceis, né? Mas... Se der pra facilitar. Então eu tava até falando do aluno que teve resultado em 3 dias, né? Na Shopee tem um cadastro para entrar na rede de afiliados, né? Hoje eu recomendo muito que venda como afiliado. Então leva até 3 dias para que tu seja aceito. Então o cara que fez a venda em 3 dias, ele teve que ser aceito no programa. Provavelmente foi no primeiro, segundo dia, às vezes, né? Pode ser antes. E em 2 dias ele fez as primeiras 2 vendas. Então, tipo, às vezes se ele continuar na mesma constância, no primeiro mês ele já tira R$1.000, entendeu? Isso se ele já não aprender ele mais no meio do caminho e conseguir escalar. Exatamente. Às vezes também tem gente que precisa só de uma renda extra, né? Então... Sim. Não tem tempo pra dedicar e nem quer isso pra vida, né? Mas só de ter uma renda extra ali já trabalhando mais ou menos no automático, pra ele já é o suficiente. Mas e quer poder prover pra família, né? Um pouco melhor. Então, realmente é muito... Eu começaria assim, se eu fosse começar hoje, seria pela Shopee, como afiliado. E eu, como tenho um pouco mais de conhecimento, assim, né? Eu já começaria daí mesclando tanto o tráfego orgânico quanto o tráfego pago. Que é pelo Instagram mesmo, impulsionar, né? Aí tem algumas métricas que a gente também a gente disponibiliza isso pro pessoal, né? Que é até 10 centavos por clique. Então, ó, tipo, a cada R$1 são 10 pessoas que entram no teu link, sabe? Então, tipo assim, às vezes se tu só que tem que fazer com a estratégia certinha, né? Clique no link, estratégia de clique no link e tudo mais. Tem toda a análise ali. Você já viu uma estratégia que o pessoal utiliza que é colocar a otimização do pixel no botão de uma pré-sell? Isso não, nunca vi. Tem gente escalando muito forte pra encher grupo de WhatsApp. Sim. Aí coloca pré-sell,
Aí a inteligência do Pix é toda vez que a pessoa clica e marca lá no gerenciador. Aí o custo por entrada no grupo fica muito barato. Sim. Aí na Shopee você enche o grupo, Isso. depois você para de rodar tráfego, você tem uma base infinita de clientes ali pra você poder trabalhar. E agora mandar ainda oferta também. Mandar oferta. E agora Sim. ainda tem esse cookie 7 dias que eu não sabia, que consegue trabalhar em paralelo. Você consegue, com a Shopee, né? Igual, não é comum, né? Uma pessoa em 3 dias já ter o resultado assim. Então, Não é. porque realmente é uma oportunidade boa. Então pode começar como um extra seu e às vezes virar até a renda principal também. Sim. E, poxa, se ele fizer, ele fez R$18. Quanto foi? Isso, foram R$18. R$18. Se ele fizer no outro Começando dia, provavelmente assim- ele já dobraria isso. Sim. Se ele manter só R$36 por dia, já é um salário mínimo. Exatamente. Sim, De e casa brinca- de boa, só com o celular, sem aparecer. Exatamente. E o pessoal tem muito uma trava que quando começou o digital, as pessoas, hoje só com seu celular em 5 minutos você consegue fazer R$300 Sim. por dia. Sim. O pessoal massacrou tanto isso durante uma época que hoje, quando você realmente vira pra pessoa e fala, olha, se você tiver o seu telefone com a internet, hoje você consegue trabalhar no marketplace, que é até pessoal acha melhor que não é você verdade. mexer no telefone, a pessoa fala, não, eu já vi tanto isso que não é verdade. Só que ela já viu tanto isso de pessoas erradas que quando as certas chegam, acaba perdendo valor, né? Exatamente. Tem muita gente ferida, velho. Muita gente ferida hoje, Verdade, né, cara? Ferida, no, Infelizmente. infelizmente. Só que não pode deixar a peteca cair, acompanhar pessoas honestas, pessoas que vivem, têm resultados reais. Hoje o Estevão tá aqui participando do podcast, é porque realmente ele atingiu um faturamento dentro da Amplify. Isso trouxe ele aqui a oportunidade de estar aqui com a gente, inaugurando o 3º episódio do Uma honra. Applecast. Uma honra realmente exatamente. estar aqui com vocês. É uma honra. E ó, pra Honra gente é é uma nossa. honra receber vocês aqui, saber o potencial de vocês, o quanto vocês são grandes, resilientes, né? E o time, conta pra gente um pouquinho como que funciona essa operação de Latam, né? Que o Estevão disse aí que você tá iniciando aí, que se talvez vocês vão juntar forças aí pra quem sabe escalar ainda mais. O que é porque o Latam? porque a galera gente que sabe não que a sabe. união faz a força. Sim. Tá, então, essa operação que eu tô rodando agora, ela é na França, né? Basicamente, o que é? Eu pego um produto que já tá rodando lá e eu modelo ele todo, modelo os criativos, modelo a VSL. A VSL, pra quem não sabe, é tipo um vídeo com uma carta de vendas dentro, né? Tá? E aí, dentro dessa carta de vendas, ele fala sobre o que é o produto, para que a pessoa pode ser, para que vai ser bom para a pessoa esse produto. E aí tem o pitch de vendas ali, né? Normalmente tem uns 30, 40 minutos na VSL. E aí, disso a pessoa vai pro checkout e faz a compra, né? Só que aí, como é lá na Europa, tu tem que investir um pouquinho mais pesado, né? As Então métricas são mais caras. são mais. Não só as métricas, porque a gente roda um estilo de campanha que é o mundo todo, né? Então, tu vai só excluindo os países, então as métricas ficam um pouco mais baratas. Mas tu rodando só pra lá, às vezes é um pouquinho mais assertivo, né? Só para os países específicos é um pouco mais assertivo. Mas tem como tu ir melhorando a campanha ali, a inteligência da campanha e tal. Caraca, velho, eu entendi mais ou menos a ideia. Vocês simplesmente excluem alguns países para a própria inteligência da campanha pegar o algoritmo ali, ver que fala francês, pessoa da Exatamente. França interagindo mais, começa a entregar. E o bom que, né, rodando Latam, assim, pra quem não conhece Latam, é quando você roda, né, pra gringo é mais barato, né, mas não é mais barato, né, a Não gente é sabe mais que barato. o poder de compra deles lá é bem mais alto, mas a gente sabe também que trabalhar com euro não é fácil, Não. porque as pessoas, mas euro você vai ganhar quase 7 vezes mais, pô, só que você tem uma operação em euro, você tem que sustentar ela também, Sim. E acaba Questão sendo de caro. caixa, né? Tipo, tem que ter tem uma... algumas plataformas que o saque ele é até 15, 30 dias para vendas internacionais, que não é o caso da Não é o Amplify. caso da Amplify. 7 dias, hein? Amplify Vai salva. internacional tem 7 dias. Exatamente. Então, realmente, a plataforma vai salvar a operação, né? Nossa, com certeza. Por causa que o fosse giro de outro caixa é muito lugar. importante, né? Até pra questão ali igual a gente tava falando sobre a mentalidade de reinvestir tudo, né? Isso facilita muito o giro de caixa e também a tranquilidade da pessoa, né? Pra reinvestir no próprio negócio. Então, por exemplo, a gente vai conseguir girar o dinheiro muito mais rápido com o saque de 7 dias, né? Que até a gente tava testando em uma outra plataforma que acabou atrasando muito a operação, né? Que se a gente Sim, tivesse
Daí eu falei com vocês falaram que tinha checkout internacional e aí melhorou muito já. Não, show demais. Então agora fazer alguns testes aí, né? Mesmo a gente tendo conhecimento já, a gente também tá começando algo do zero, né? Igual. Sim, com certeza. E igual o pessoal acompanha bastante, e a gente fala isso muito, as pessoas têm muito medo de começar, né? E vocês estão vendo aqui 2 pessoas que já são experientes no mercado, já faturaram mais de $500 mil, né? E agora estão indo, já adquiriram o conhecimento que precisam. Claro, podem estudar mais um pouco dali, um pouco daqui, vai melhorando aos poucos, mas já sabe como funciona, já tem um rumo, já tem resultado, já são pessoas que estão tendo sucesso dentro desse mercado. E só agora, depois de um tempo, foram procurar outras redes, né, de apoio ali para descobrir novos mercados também, porque a gente sabe que a gente não pode deixar todos os ovos numa cesta só. Se você caiu, você quebra tudo e já era, né? Isso é muito importante, você distinguir ali um pouco o que você deve, o que você não deve fazer, para onde você pode investir, para onde você não pode, e para o pessoal de casa também. Já entender que, se até vocês que são experientes estão começando uma operação lá fora, da qual até pouco tempo atrás vocês não tinham conhecimento, e estão ali investindo o que podem, fazendo ali, com certeza vai dar certo. Inclusive, para começar isso aí, né, eu fui atrás de alguém que soubesse isso, né? E aí acompanhei essa pessoa por um tempo para ver se ela era de verdade, se o que ela falava era de verdade. Aí sim eu entrei para a mentoria dessa pessoa. E além da mentoria, né, porque a gente não sabe tudo, né? A gente nunca vai... E o mercado, ele vai sempre evoluindo. Então, tu tem que ir evoluindo junto com o mercado, senão tu vai ficar para trás. Isso é em qualquer mercado de trabalho, né? No aeroporto ali, agora eu tava... antes de vir para cá, eu tava assistindo uma videoaula para aprender mais ainda sobre tráfego, ficar melhor ainda. Então, sim, ó, tem que até sempre as procurar. pessoas mais experientes também buscam mais conhecimento. A gente não tem todo o conhecimento do mundo. Eternos alunos, né? Eternos alunos. Então a gente realmente precisa cada vez mais comprar outras mentorias, investir no nosso trabalho. Não é simplesmente comprar ali um curso, uma mentoria, alguma coisa, acabou, sei de tudo. Não, a gente tem que realmente sentar na cadeira da humildade, né? Exatamente. E falar, eu tenho muito conhecimento para adquirir hoje dentro do mercado ainda. E por que não aprender com pessoas que já chegaram onde eu quero chegar? Por mais que você seja grande, você ainda tem alguma coisa para aprender. E pode ser até um erro também a pessoa, vamos supor, deu muito certo ali naquele conhecimento e não buscar novos conhecimentos. Porque o mundo muda, as coisas atualizam, então a pessoa que não buscar atualizar vai ficando para trás. Você que está nos assistindo aqui, ó, por exemplo, você é aquela pessoa que nunca começou nada no digital. Só para você entender, o digital não é algo só no Brasil. Eles já estão indo para outros lugares do mundo, mesmo estando aqui, sem precisar ter estoque do produto, sem precisar preocupar com logística. Eles vão estar aqui no Brasil recebendo em dólar, euro. Então, assim, é um mar de oportunidades. O que eu tô falando aqui sobre mar não quer dizer que é fácil, mas você tem infinitas possibilidades e ao invés de você concorrer, por exemplo, uma loja física com um espaço, com uma cidade bem regionalizado, no digital você tem um mundo. Então, assim, é quase que você não tem concorrência, vamos dizer assim. Porque as oportunidades são muito grandes, muitas ferramentas de anúncio. E, por exemplo, vocês estão validando essa operação ainda do Latam e tudo mais, mas assim que tiver tudo ok, os alunos vão poder aprender também? Futuramente a gente tem pensado Futuramente sim, eu tenho colocar. pensado em fazer uma mentoria sobre isso, mas Só que realmente é algo que precisa de mais atenção, né? Então a gente tem que estruturar bem como que a gente faria isso. Mas é algo um pouco mais complicado e precisaria de caixa, né? Pra iniciar. A gente nunca vai falar assim, tu vai conseguir começar sem dinheiro, sem vontade, sem nada. Então acaba sendo algo pra alguém que já tem um pouco de conhecimento, tem dinheiro pra investir e quer... São pessoas assim como vocês, né? Que já têm um certo nível de estrutura, uma estrutura, que querem pular para o próximo nível. Sim. Não, e dá pra entender muito essa questão, igual você comentou, que, Latam não é pra todo mundo, a pessoa precisa ter mais uma estrutura. E isso é um reflexo de algo bem positivo, que vocês são honestos, né? Porque muitas pessoas às vezes vão colocar como se isso fosse pra todo mundo e vender esse sonho, essa oportunidade. E eles aqui no podcast já mostrou a real. Tem a oportunidade de ofertar, tem base de aluno pra poder falar assim, compra pra aumentar mais resultado no bolso deles, só que não, velho, não é pra você, você precisa de estar em um outro determinado momento, mas se você for começar, você começa pela Shopee, pelo Marketplace. E isso, cara, eu acredito muito que venha de princípios e valores que você segue.
para sua vida, né? E para você que tá assistindo aí e não sabe, o Estevão e o time são filhos de pastor, né? Então cresceram ali dentro de uma igreja, um caminho cristão. A Amplify é uma plataforma cristã. Todos nós três fundadores, eu, Gustavo, Vinícius, somos cristãos. A gente tem uma frase aqui no nosso escritório também que é uma cultura nossa. Eu acho que é muito difícil a gente falar de resultado, a gente falar de sucesso e não citar Deus, Sim. né? E eu queria saber de vocês o que é Deus na vida de vocês, o quanto que ele é importante, e a gente não fugir desse assunto porque é algo edificador. Cara, pra mim, na minha vida, tanto pessoal quanto empresarial, Deus é tudo, né? Se eu não entregasse tudo nas mãos dele desde o início, eu não acredito que eu teria tido resultado, né? Então, eu sei que por eu ter me posicionado, mas me posicionado do jeito certo, igual eu sempre falo sobre vender produtos com propósito, escolher produtos que realmente funcionam. Tipo, eu já vendi encapsulado antes de como afiliado, né? Então, eu testei o produto antes, dei pra minha mãe testar. E aí, ela disse, não. Bom, né? Aí Você tem que... testou na mão. Na mão você pode confiar. Era coisa pra dor, assim, né? E funcionou. Realmente aliviou. Aliviou, ajudou, assim. Então, aí valia a pena, sabe? Aí eu falei, tá, então é esse produto que eu vou escolher pra vender. Ela falou, cara, tu tem que vender isso aqui sim, porque adianta. E aí, então, vender com propósito seria isso, né? Que eu sempre falo. Vender com verdade, né? Não vender porcaria. Nada Então, mais vende do que a verdade. então realmente só deu certo porque eu coloquei Deus no meio, né? Até porque ele já tá lá, então eu só teria que realmente seguir o que ele ensina, né? Então, pra mim, desde criança, como nós nascemos num lar cristão, sempre foi tudo, né? Tem gente que fala que não dá pra misturar Deus com negócios, né? Mas, na verdade, Deus se agrada, sim, da prosperidade, né? Do seu servo. Ele fala, na Bíblia fala que Abraão e o sobrinho dele, eles eram tão prósperos que a terra não podia suportar a riqueza deles, né? Eles tinham tanto gado, que no caso essa era a riqueza, né, naquela época, que não crescia grama suficiente para os animais comerem, né? Então a terra não suportava a riqueza deles, entende? Então eles tiveram que se separar por causa disso, justamente porque eles eram amigos de Deus, né? Eles tinham essa intimidade com Deus. Então eu acredito que eu só tenho resultado hoje porque eu tenho buscado a Deus e tenho, sabe, tenho colocado ele no centro. Então, pra mim, Não tem como dar errado. Quando o chefão tá lá em cima mandando, não tem jeito de dar errado, né? E pra você, time, como é que é essa? A gente nasceu num lar cristão, né? Então, desde criança, assim, eu não vejo a minha vida sem Deus, sem ir na igreja, sem adorar a Deus, sem, né? E eu tenho certeza que eu não ia estar aqui, não ia ter continuado no digital se não fosse pela certeza de que se eu fizesse do jeito certo, se eu fizesse do jeito que, né, que agrada o coração de Deus, eu tenho certeza que eu já teria desistido, porque só por mim eu sei que eu não tenho força pra nem cabeça, nem nada, né? Mas ele nos enche de sabedoria, ele que nos capacita a fazer as coisas que a gente precisa, né? E o que a gente pede pra ele, né? Porque a gente sempre pede, Deus, nos dá a direção do que a gente tem que fazer aqui nos anúncios, nos dá a direção do que a gente tem que fazer aqui qual que é o próximo passo que a gente tem que tomar, né? E quando eu rodava a operação de X1 igual a do Tevo, e eu sei que ele também faz isso, na verdade foi ele que me inspirou a fazer isso, a gente sempre, todo dia antes de ligar a campanha, a gente orava, a gente chamava nossos vendedores até para orar junto com a gente, né? E teve uma época até que eu fiz devocional junto com a minha vendedora, né? Para incentivar mais ainda, né? Porque ela queria, né? Estar mais perto de Deus. E é isso. Cara, quando você fala sobre isso, aí a gente começa a entender, né, que o sucesso de vocês não é à toa. Além de pessoas boas que você tem, vocês entregam isso a Deus, são bons servos em cima disso. E eu falo assim com toda certeza, às vezes você é uma pessoa boa, você tá no caminho certo, você tá fazendo as coisas, mas você tá esquecendo de Deus, entende? E uma frase que eu escutei que me marcou muito, uma pessoa aleatória, ela falou comigo assim, Sérgio, repara pra você ver,
toda vez que um cego ou um deficiente chegava para Jesus, Jesus era nítido. Ele não precisava falar nada, já tava vendo que o cara era cego, tava vendo que o cara não andava. O que você quer? Tinha que perguntar, tinha que pedir, tinha que falar o óbvio precisa ser dito. Então, entregue mesmo o que tá no seu coração, fale o óbvio para Deus, peça e será dado. Será dado. Então, eu acho que isso faz total diferença. Eu reconheço muito, tem até tatuado assim, aqui em mim, que sem Deus é impossível, cara, você chegar a qualquer lugar. E isso é muito importante, cara, de verdade. Parabéns pela... É a primeira vez que eu escutei isso na minha vida, até em relação a colaboradores, assim, de unir pra orar. Sim, sim. É. É bem diferente, né? Porque as pessoas muitas das vezes, não digo que são todas, E vou implementar, hein? mas muitas pessoas, elas às vezes pregam Deus ali nas redes sociais, mas não agem como Sim. tal, né? Então é muito interessante ver que vocês pregam isso nas redes sociais, mostram, e dentro da empresa vocês ainda implementaram essa cultura de mostrar, gente, isso que a gente tá postando aqui, colocando esses anúncios, talvez fazendo ali um Reels ou postando, é o que a gente vive, é a nossa realidade. E foi exatamente o que a gente falou, que a verdade é a vende. Uhum. Então as pessoas olham pro seu perfil, olham pra quem vocês são e falam, pô, são eles. Aqui eu sinto verdade. Sim. E a verdade nada mais do que a verdade pra trazer segurança. Sim, é uma coisa que as pessoas sempre falam, né? Ah, vi verdade em ti, vi verdade no time. Então, mas sobre o que tu tava falando do cego, né? Que ele tem que falar pra Jesus. Isso fala muito sobre se posicionar, né? Sobre a gente se posicionar no que a gente vai fazer. Quando a gente se posiciona, Deus abençoa, né? É igual a gente tava falando sobre Abraão, né? Então, teve uma passagem na Bíblia que Deus falou pra Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, né? E vai pro lugar que eu te mostrarei. Então, ele nem tava falando sobre. Ele nem tinha nem tinha falado pra Abraão onde é que ele tinha que ir. E Abraão só foi, né? E às vezes, é o que tu tinha falado antes, né? Só o melhor momento, como é que é? Que o melhor momento pra plantar. É o melhor momento pra plantar uma. O melhor momento para se plantar uma árvore é há 20 anos atrás ou agora, porque o tempo vai passar de todo jeito. Sim. E aí Abraão só foi, né? E Deus abençoa justamente por isso. Então, quando a gente se posiciona, se a gente decide fazer alguma coisa, se posiciona pra fazer aquilo até o final e não desiste, que é o problema de muita gente, né? É desistir, porque às vezes tem gente que chega, mesmo com todo o suporte que eu tenho, a pessoa simplesmente não faz mais. Então, quando a gente decide não desistir, aí sim, a gente passa pelas adversidades e dá certo, né? Então, isso é algo muito importante sobre a gente se posicionar, né? Faz total diferença e não tem como, né, velho, a gente caminhar não só no profissional, mas na vida pessoal da gente. É um espaço que só ele preenche, não tem jeito. Então, cara, parabéns por isso, pela verdade que vocês carregam, por essa prática, por esse hábito. Eu tenho certeza que, tanto pelo esforço, pelo merecimento, ele tá sempre aí com vocês, acompanhando nessa jornada. Amém. Ô Estevão, agora eu quero ir pra um caminho, pegar vocês dois agora, é o momento, né, que a gente vai... É agora. Quero entender um pouco mais sobre a sua operação de fato. O que tá colocando dinheiro no seu bolso agora? Hoje eu vendo infoproduto, né? Vendo meu próprio infoproduto. Como? Direto? X1? Então, no X1. Vendo no X1. E X1, pra quem não sabe, é tráfego direto pro WhatsApp, né? Então, eu faço os meus criativos. Eu não faço tráfego orgânico hoje, eu não consigo me identificar muito bem. A Ana Luísa veio esses tempos aí, ela é muito braba no orgânico, mas eu não consigo identificar. Eu faço tudo no tráfego pago, né? Tudo que a gente já faturou até agora foi no tráfego pago. Mas como foi no X1 com uma margem de lucro muito mais alta, né? A gente estava falando sobre margem, então a gente manteve uns 50%, 60% de margem de lucro mesmo pagando equipe e tudo mais. Caramba. Então, hoje o que eu faço para ter resultado é vender no X1. Eu uso TonaPay oficial, né? Ó, Isso muda totalmente o jogo. ok. Então, vamos estudar sobre a API, né? Eu tenho algumas informações que eu não poderia passar agora sobre qual usar, Sim, sim. porque o meu mentor me pediu isso. Então,
Mas ir pra API oficial, né? Eu uso a API oficial hoje, tenho vários criativos já rodando. E o que coloca dinheiro mesmo no meu bolso é a questão da humanização. Então eu tenho uma equipe de vendas, né? Que é a humanização no atendimento, porque pessoas compram de pessoas, né? Então, esse atendimento humanizado, claro que tem um script, por isso que tem gente que reclama, nossa, como é parecido com outra pessoa que eu tava falando assim. Muita gente me copia, né? Infelizmente tem muita gente que... Sim. Eu também modelo outras pessoas, não tem problema. O que é bom tem que ser modelado mesmo, não tem problema. É ruim quando a pessoa copia e não É. entrega, né? Copia. O problema é quando a pessoa usa a mesma coisa pra não entregar nada depois, entendeu? Você citou sobre criativo. Então, modelar é arte. É. Né? Vamos dizer dessa forma. Por quê? Você não vai reinventar a roda. Você vai analisar uma base, um padrão e ali você vai construir a sua estrutura. Agora você citou sobre a questão do criativo. Para você, qual que é o tipo de criativo que mais funciona hoje? Falado, cartinha de pergunta, narrado. O que mais vendeu pra mim era um criativo com música mesmo. Na verdade, é algo muito estranho, né? Porque esse mesmo criativo que eu vendi acho que uns 200 e poucos mil, não vende mais hoje. Então, Saturou ali. né? então é tudo teste, né? Então, tipo assim, hoje eu vendo com caixinha de pergunta mesmo. Caixinha de pergunta e falando direto com a câmera. Então, esses dois dão certo pra mim. Mas, por exemplo, pro time, ele tem que ter, lá no direto, né? Ele testa muito mais criativo. Então, às vezes, no X1 tu não precisa testar tanto criativo, mas também precisa ter essa constância, né? De mudança, porque senão a pessoa enjoa da tua cara. Né? Se ela tiver... Tem a rotatividade. né? Sim. Tem que estar sempre testando, né? Um criativo novo. Eu troquei alguns recentemente, mas o que bota dinheiro mesmo no meu bolso é essa questão, assim, de humanização, né? A oferta é o que vende. Então, se a tua oferta estiver alinhada com o criativo estando alinhado com a oferta, a pessoa que caiu ali, ela vai comprar, né? E é basicamente isso. No Latam lá, no tráfego direto, qual que é o modelo de criativo que você vê que funciona mais? Cores vibrantes, com música, sem música, um detalhe para que a pessoa... Normalmente, em todos os criativos, né? A gente tem um antes e depois do produto, né? Também tem depoimento ali, formato ali de como se fosse uma influencer falando. Ah, né? entendi. Então você já usa meio que uma IA. top. Ali é tudo feito. Ali tudo é feito com IA, né? Porque eu não falo francês, né? Aham. Então. Sério? Mas eu falo inglês? Não, top. Eu usar hoje, porque inteligência artificial tá na boca do povo. Inclusive, quero agradecer a nossa patrocinadora oficial aqui. Fala sobre ela aí. Tá? A Orion IA é a nossa patrocinadora oficial aqui do Applicast. É uma inteligência artificial que veio para cobrir tudo. Realmente é uma inteligência artificial acima da média. A gente vai mostrar pra vocês depois, né? Tudo. Você consegue gerar imagem, gerar vídeo, gerar produto, gerar Clone. voz, clone, música. Você consegue fazer tudo dentro de uma inteligência artificial só. Então, realmente, um salve aí pra galera da Orion. Porque eu vou Salve, falar pra galera. vocês Você aí. tá salvando a vida igual do time aqui, Vai ó. salvar minha vida então, porque Você só tem que pra usar um fazer um monte, criativo eu velho. tenho que usar pelo menos umas 13 IA. E nela você consegue fazer tudo dentro de um fluxo e você compra o crédito ainda pra você usar o que você quer ali. Não precisa gastar mais do que isso, entendeu? Então, cara, de verdade, muito top. Muito obrigado, Orion. A gente vai seguindo aqui, fazendo a propaganda pra vocês. Exatamente. Então a gente pegou aqui, ó, a questão do criativo. Vamos colocar aqui pro X1 como se fosse criativo nativo, então. Nativo. Né? Que é a questão de caixinha de pergunta, Sim. um letreirozinho ali, música. Para o tráfego direto, onde você não quer aparecer, na gringa você tem a possibilidade de criar agentes de IA, inteligência artificial, para produzir o criativo para você e mesmo assim receber em euro ou em dólar ou até mesmo em real aqui no Brasil. Top demais. Agora eu vou um pouco mais fundo aí nessa questão. Eu quero saber sobre estrutura de campanha. Estrutura de campanha já é para quem tá mais atualizado. Qual que é a estrutura de campanha? Uma campanha, um conjunto, dois conjuntos? Como que você testa esse criativo?
Qual que é a verba que você coloca? O que que tá sendo o diferencial da sua campanha aí? Olha, o que dava certo há um tempinho atrás, hoje já não. Até dá certo, mas como a meta tem mudado muito, né, ultimamente, a gente tem que estar sempre testando. Eu fiz um teste hoje, que a princípio tá muito melhor, né? Eu fiz várias campanhas, o mesmo orçamento que eu teria, que eu colocaria em 3 campanhas, por exemplo, com mais criativos, né? Eu fiz várias campanhas com todos os meus criativos e dupliquei elas 3 vezes. Então, o mesmo orçamento que eu usaria em 3 campanhas, por exemplo, eu tô usando em 12 campanhas. Entendeu? Então, eu coloco mais ou menos ali uns 60, 80 reais Você por campanha. diversificou mais. Sim. Isso também créditos ao Serjão que me deu essa dica. Testei e realmente tô vendo uma melhora hoje já. Claro, tem toda a questão de... A meta é um jogo de paciência, né? Sim. A pessoa tem que saber que a campanha vai otimizar. Tu tá comprando dados, não vai ter resultado no primeiro dia. Apesar de que, graças a Deus, hoje, mesmo assim, testando coisa nova, tá dando ROI. Não, top demais, cara, essa questão. Fico feliz de saber que tá dando certo. Essa dica aí pra você também da performance da campanha, porque vai otimizando ali, dando mais margem, mais tempo pro Facebook poder testar. Ele citou algo aqui muito importante, que é a questão de não é uma aposta, mas há probabilidades. Então, o Facebook Ads é sempre teste. Você precisa testar sempre, tudo que vem na sua cabeça é válido. Tá comprando informação, né? Sim. A única regra dentro do Facebook é na hora de adicionar a forma de pagamento. De MT3, América São Paulo, e seu cartão ali. Mas de resto, você testa, que é muito importante. Depois que sua estrutura estiver ali, você vai pegando detalhes. É por isso que eu tô tentando arrancar o máximo dele aqui. E porque parece é que- no detalhe que você vai É virar. no detalhe. Parece que tem conta de anúncio que funciona de um jeito, conta de anúncio que funciona de outro. Eu tava Então é pensando em tudo, falar isso tudo agora. testar, né? sim. Tipo, testa com menos orçamento, mas testa várias coisas, né? Mesmo que pareça que não. Uma hora tu vai acertar ali. Tipo, assim, eu fiquei 3 meses, acho, rodando do mesmo jeito, tava dando certo. Mas aí ultimamente parou. Aí o cara tem que se atualizar, né? Ele tem que dar um jeito de tentar corrigir o que tá dando errado. Sim, E aí, uma perguntinha que eu acho que vai até complementar um pouco mais, que você falou ali que você diversificou mais ali as suas campanhas, né? Qual assim que seria um orçamento que você fala assim para teste? Que você fala, cara, eu preciso testar esse criativo aqui, quanto que eu colocaria? Quanto que por exemplo, né, o telespectador que tá assistindo a gente aqui, quanto que você falaria, cara, eu acho que seria interessante você testar, sei lá, 30 reais aí por dia, até você coletar os dados e ver se tá certo, quantos dias essa pessoa precisa estar investindo esses 30 reais para ela ter as informações, se ela continua com aquele, se ela grava outro criativo, o que que ela pode melhorar. Porque o painel ali da meta, né, realmente para coletar dado. É onde você sabe se o início tá ruim ou se o final tá ruim, se você tem que melhorar sua CTA. Dá para você tirar todas essas informações ali de dentro do painel, né? Sim. Então, pro X1, né, que é a minha expertise, o que eu gosto mesmo do X1 é que tu consegue vender um produto, um ticket mais alto, às vezes investindo muito menos do que... Por exemplo, no direto, tu precisa gastar o CPA que o pessoal fala, é normalmente 50%, 60% do ticket do produto. Então, um produto de 200 tem que gastar 100 para vender, às vezes 90. Ali no X1 eu consigo vender um produto de, às vezes, 400 reais investindo 40 pila. Então, tipo, 40, 50. Então, eu testo os meus criativos sempre com uns 50 de orçamento ali cada um e deixo rodar uns 5 dias. Mas aí o cara também tem a questão do atendimento, né? Que eu vendo com humanização. Então, se a pessoa tá iniciando, ela também tem que alinhar o atendimento, porque às vezes ela pode gastar mais e não conseguir converter ninguém porque o atendimento é importante. Sim. E aí depois a liberdade vem depois de contrata um atendente ali e já era. Mas continua, o ROI de uma operação no X1 acaba sendo um pouco mais alto do que de uma operação no direto, né? Sim. Pra quem entende, o teste ABO ou CBO? Eu tô testando sempre CBO agora. CBO? Sempre CBO, CBO é orçamento a nível de campanha. de campanha. Mas antes eu só rodava BO, então é tudo teste, né? É teste. Mas o que tá dando certo pra mim hoje é CBO. Então se quiser testar CBO, botar pra X1, uns 20% do ticket ali. Não, minto. Uns 10% do ticket pra rodar uns 5 dias. E se quiser fazer um teste um pouco mais rápido, mais agressivo, uns 20% do ticket pra uns 3 dias. Ó, regrinha boa essa daí, tá?
Muito Minha boa. boa, porque a pessoa já consegue chegar já, opa, eu tenho um produto aqui de R$ 1.000, então eu posso testar ele até R$ 200 ali que já tá Sim. legal. Eu consigo testar com bem menos orçamento. Eu não preciso gastar, tipo, 50% do ticket pra conseguir fazer uma venda, né? E aproveita que, tipo assim, provavelmente não vai sair venda no primeiro dia, vai sair no segundo só, mas aproveita pra melhorar o atendimento, né? E pra quem quer começar no X1. Então seria assim mesmo que se eu testaria. Você acrescentaria alguma coisa, time, nesse teste aí? Não, esse aí tá 100% pra mim. Top, velho. Eu sempre testei assim, né? Então, o teste sempre foi a mesma fórmula. Eu agora só mudei de ABO pra CBO. Eu tenho uma dúvida aqui. Você roda app de mensagem, que é um número conectado na página, que você roda X1, ou usa algum tipo de redirecionador, pré-sell? Quando eu não tinha API oficial, usava redirect, né? Porque como cada vendedor tinha 2 números, mas eu acho que compensa muito a API oficial. Até porque para WhatsApp, eu uso um traqueamento, né? Um traqueamento, não é traqueamento avançado, mas ele melhorou muito a constância do meu público, né? Então, porque ele consegue rastrear dentro da conversa também. Então isso ajuda muito, né? Entendido. Então, ó, a API facilitou bastante o processo. Então, para você que está assistindo, estuda sobre a API, porque vai evitar que você tenha banimentos e vai Sim. ajudar você no processo de traqueamento. Estrutura de campanha, igual ele falou, dividir um pouco mais o orçamento para você poder estar fazendo teste. Ao invés de colocar uma campanha de 150, coloca 2 de 75 ou 3 de 60, você vai gastar 180 ali, mas para deixar trabalhar mais durante o dia. Eu notei que ela parece escolher melhor assim o lead que ela vai entregar. Então ela tá gastando bem mais. Hoje tá gastando muito mais devagar do que ontem, mas as minhas vendedoras disseram que o público tá melhor, né? Claro, sempre vai ter um público, sempre vai ter uma variação de público diariamente, mas a gente vai vendo que no geral melhora, né? Tanto que é só a métrica principal é venda, né? Então, tipo assim, mesmo que o público esteja meio esquisito, no fim do dia que tu vai ter que tirar uma conclusão, né? Até porque se tu se apavorar no início do dia, tu pausa e perde até a otimização diária que tem, né, nas campanhas. Cara, o Facebook é uma loucura, o cara vai aprendendo mexendo mesmo, né? Sim. Por exemplo, diariamente tu nota que quando... Eu uso uma estratégia de ativar e desativar campanhas todos os dias. O pessoal não recomenda isso, né? Mas pra mim dá certo. Só que tu vê que diariamente, assim, de manhã começa estranho e vai melhorando até o fim do dia, o tráfego. Eu tô pensando agora em começar a deixar ativo direto. É Né? um teste, realmente. É um teste, É aquela vida ali de empreendedor que você tem que realmente testar. Sabe Mas pela documentação da meta, isso ajuda muito na inteligência das campanhas, né? Então é uma coisa que eu quero testar pra já, assim, de deixar ativo de forma constante, assim. Sim. Acho que a gente arrancou bem, hein? Arrancou bastante conhecimento aqui, cara. A gente foi bem direto aqui. Lui, obrigado por você ter aberto realmente a questão da sua operação, a forma que você testa. Porque no digital há muito segredinho Sim. ali também. Então, assim, a maturidade isso, porque é saber que você vai passar, mas vai depender da pessoa executar, vai depender da pessoa fazer. Às vezes que a pessoa escuta e ela acha que tá falando besteira, né? Porque na real, eu também achava que não era só teste, que tinha uma fórmula assim, mas não tem, né? Exatamente. E às vezes é correr atrás dessa fórmula secreta que te afasta do básico, o arroz com feijão, que te traz, de fato, o resultado. Oi, Silvio. E deu pra gente entender muito bem sobre a sua história, muito bem sobre a sua operação também, tinha essa questão dessa nova jornada, você tá aí rodando, né, pro mundo, e que a Amplify vai poder somar aí pra você. E eu tenho certeza que para vocês chegarem até aqui, tiveram pessoas que comporam a história de vocês. E aqui é um momento de você mandar um recado para essas pessoas que compõem a história de vocês, que formaram a pessoa que vocês são hoje. Manda um recadinho para essas pessoas, porque eu acredito que quando verem o episódio vão ficar muito felizes. Eu quero mandar um abraço pro meu pai, pra minha mãe. Um beijo, né, pra minha namorada, a Duda. Um abraço também pra minha equipe, pra Isa, pra Gabi, pra Lu.
que realmente tem pegado junto comigo mesmo nos dias ruins, né? Porque a gente vende isso. Nem todo dia vai ser um mar de rosas. Nem todo dia é dia feliz. Mesmo usando tudo que dá pra usar, traqueamentos, caramba, vai ter dia que vai ser 5 mil, outro dia vai ser 2 mil, outro dia vai ser 1.500. Aí outro dia vai dar ser 10. Exatamente. Então, mas o importante é a médio prazo, né? Que seria, pra analisar esse tipo de resultado, seria o mês inteiro mesmo, ou de 15 em 15 dias. Então, o cara não pode se abalar por um dia ruim, né? Tem que ter aquela mentalidade que a gente... Tem a mentalidade. Todo mundo acha que é papo de guru. Todo mundo acha que é papo de guru, mas é verdade. E Eu sei, você, Tim. Um abraço, pai, mãe. Abração pra vocês. E um beijo pra minha namorada. Beijo, Lid, te amo. Aí é sim, hein? isso. Todo mundo representando. Representando as namoradas aqui. É isso aí. E, gente, tem algumas pessoas também que querem mandar um recado aí pra vocês. A gente preparou esse recadinho aqui com muito carinho. Eu acredito que vocês vão gostar bastante. Deixa eu só aumentar o volume aqui. Vocês dão um play no vídeo. Então, tô aqui escondida pra gravar esse vídeo. O que dizer do Estevão? O Estevão sempre foi um menino além do tempo dele. Ele chegava pra mim e dizia: mãe, eu tive um sonho assim, assim. Eram sempre sonhos com coisas que pareciam muito malucas, mas eu sempre guardava aquilo no meu coração. Eram sonhos de alguém com uma cabeça muito que operava muito, sabe? E a gente vê isso nele hoje em dia. A cabeça dele opera em várias dimensões, vamos dizer assim, né? Então, é um cabeção, que nem eu digo pra ele. Ele aprendeu inglês sozinho, ele sabia sobre coisas de informática e de computação, ele sabia sobre coisas que ele nem precisava saber, mas ele já sabia porque ele se interessava por isso e ele ia atrás. Então, quando o Tevo quer, ele faz acontecer. Esse é o Estevão, tá? Tevo, a mãe te ama muito e é assim que a mãe te vê. Um beijo. Bom, o Tevo, ele é um homem incrível, um homem fiel, um homem trabalhador, persistente, e tem muitas coisas que eu admiro nele. Mas eu agradeço a Deus por ele ter nos unido, por a gente ter passado muitos anos sendo amigos, mas agora sendo namorados. E eu amo que ele sempre quer dar o melhor dele pra tudo, pra família, pro trabalho, e eu admiro isso nele, principalmente dando o melhor dele pro trabalho. Ele sempre corre atrás do que ele quer, até conseguir, e eu acho lindo isso nele. Eu acho lindo que ele sempre tá disposto a tudo, na obra de Deus também. E eu quero te dizer que eu te amo muito, que eu te respeito, que eu te valorizo, e que tu pode sempre contar comigo. Beijo. Oi, Tevo, Gabi aqui, a única da operação que está longe, mas que mesmo assim se sente muito perto da equipe. E eu queria deixar registrado que é um privilégio ter te conhecido e fazer parte disso tudo. Eu tenho um respeito muito grande por você, pela sua postura, pela sua parceria com a equipe e principalmente pela sua fé. E um dos pontos que eu mais admiro em você é que você, mesmo quando teve todos os motivos para parar, você não parou. Como a gente costuma dizer aqui na empresa, você respirou o bumbum e continuou. E isso é uma característica fundamental para quem está no digital hoje. No mais, sem delongas, muito obrigada por tudo, pela confiança que você deposita em mim, pela parceria e por ser esse tipo de líder. É uma honra estar na sua operação e eu tenho certeza que isso é só o começo. Inclusive, valeu muito a pena ter te vendido aquela mentoria, viu? E que Deus continue te abençoando, te guiando, te fortalecendo cada vez mais e multiplicando tudo que você está construindo hoje. Tchau. Oi, Tevo, Isa aqui. Tô passando só pra agradecer, principalmente a Deus e a ti por essa oportunidade, né, de trabalho que a gente já tá trabalhando há quase um ano juntos. Primeira funcionária, né? A Isa mandar vídeo de Sou imensamente grata pela oportunidade que tu me deu, pela parceria que a gente tem. Espero que a gente possa trabalhar juntos mais muito tempo. E é isso, um abraço. Estevão, meu filho amado, filho querido, eu tô passando aqui para dizer que eu realmente estou muito orgulhoso, né, de toda essa conquista, tudo que Deus tem feito na tua vida. Reconheço teu trabalho, tua dedicação, teu empenho, né, tanto estudando para se preparar e chegar onde tu chegou, vendo tu trabalhando, produzindo criativos, depois testando os criativos e às vezes não dando certo e tu lutando, indo de novo e vamos de novo. E Deus tem te abençoado muito, filho. A gente está muito feliz, eu estou muito feliz, muito orgulhoso, repito, daquilo que Deus já tem feito na tua vida. Eu creio que é só o começo. Deus te abençoe muito mais. Continua firme, perseverante em Deus, crendo que Deus vai abençoar o teu trabalho. Eu tenho certeza que, mais uma vez eu digo, é só o começo. Deus te abençoe, filho. Te amo. Oi, eu sou a Luísa, sou da equipe do Estevão e hoje eu queria falar um pouquinho sobre ele. Ele nos traz muita leveza no trabalho, nos traz segurança e eu creio que isso é importantíssimo para o que a gente faz hoje em dia.
E ele é um homem de muita excelência, ele entrega o trabalho dele com excelência, ele se dedica demais em tudo que ele faz e nos traz essa segurança, essa tranquilidade quando a gente precisa dentro do trabalho. E a gente sabe que quando a gente se posiciona, Deus abençoa, ele tem se posicionado e o Senhor tem abençoado grandemente. Acredito que ele vai prosperar cada vez mais. Se eu fosse definir o Tevon uma palavra, pelo menos pro trabalho, seria agoniado, porque ele pega e quando ele coloca uma coisa na cabeça, ele não para de fazer até dar certo. Ele entra madrugada, ele não para, ele não sai da frente do computador, não faz mais nada até ele conseguir fazer dar certo. E eu tenho muito a agradecer ao Tevon por isso, porque se não fosse por ele, né, eu não teria entrado para dentro do digital, por eu mesmo já teria desistido, porque lá no início eu também tentei, não junto com ele, mas quando ele me convidou pra gente tentar junto, eu fui, né, eu fui um pouco relapso, no início eu deixei a desejar bastante, mas ele tava ali sempre puxando a gente, sempre indo pra frente, e eu acho que isso é uma das coisas que mais fez com que ele conseguisse chegar onde ele tá hoje, e eu quero muito agradecer também, Teu, porque, cara, tu sempre me coloca pra dentro de tudo junto, tu sempre faz com que eu vá pra frente e avance junto contigo, mesmo às vezes eu não dando tanto valor assim, e às vezes eu posso não mostrar o quanto que eu te amo, mas eu te amo muito, mano. Beijão. Estavam apontando uma arma pra ele, né? Ai, cara, que loucura. Como é que vocês conseguiram isso tudo, cara? Tem um infiltrado? Só a Apple, Só a Apple. A gente pode contar nossos segredos aqui, ó. Aprendeu a fazer o app, fazer o app. Aprendi hoje. E pessoal, pra gente, né, é um prazer gigantesco ter vocês aqui com a gente, poder Nós também, prestar todo o suporte que a gente presta, da ajuda que a gente consegue fazer, além da plataforma, mas como amizade mesmo, que a gente vai construir ainda mais forte daqui pra frente, né? A gente tem aqui dentro da empresa algo que a gente sempre gosta de carregar bastante, que é até o que tá escrito ali na placa, né? A gente tem um letreiro ali gigante mostrando pra gente, né? Vou até ler pra vocês aqui, pra vocês saberem exatamente o que a gente tá falando, mas grandeza é servir, pois o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. Então, pra gente é um prazer, por mais que a gente sabe que às vezes as pessoas estão num dia ruim, às vezes elas, né, soltam uma resposta que talvez não seja ela ali naquele momento. Preocupação, a gente sabe que empresário trabalha com a cabeça cheia, tem ali o seu dia ruim, tem o seu dia bom. A gente sabe que as pessoas são boas e que também as pessoas são falhas, né? Então a gente tem isso, não só eu, o Sérgio, mas toda a equipe da Amplify que faz tudo isso aqui acontecer, faz esse podcast aqui existir e faz a plataforma existir, né? Tem uma equipe que realmente ali tá para servir, para realmente se curvar ali diante, às vezes, de algum problema, de alguma, né, indiferença que tiver com o cliente, mas que no final a gente sabe que aquela pessoa é uma pessoa boa e nós estamos aqui para servir, para acrescentar, para agregar, para ajudar, e a gente quer que vocês saibam disso, né? Informe disso. O que a gente tem pra eles? Ó, a gente tem uma surpresa atrás da outra. Já tô avisando aqui. É uma atrás da outra. Não para. E só acrescentando um pouquinho que eu queria falar mesmo pessoal, o Estevão, o time tá com a gente desde o início da Amplify. Foram pessoas que apoiaram a gente, às vezes mais do que pessoas que estavam à nossa volta. A gente é extremamente grato e tudo que a gente tá agradecendo aqui não é o Sérgio, não é o Gustavo, é o time Amplify, porque nada disso daqui acontece sozinho. A gente tem o Felipe, o Vitinho, a Larissa, a Mari, o Luiz que tá ali, o Lucas que está aqui também, várias outras pessoas que eu não citei o nome, os programadores. O Pernas é Felipe, né? E a gente gosta muito deles e é um abraço, que vocês sintam acolhidos por todos nós da Amplify. De verdade. E de verdade, pode contar sempre. E como o Gustavo falou, a gente não ia simplesmente virar e falar obrigado, né? A gente trouxe um símbolo disso, né? Que vocês vão poder carregar. E tá aí com você? Não, tá. A equipe vai trazer ali, porque se tivesse aqui comigo, eles iam ver. Aí ia quebrar a surpresa. Totalmente. Cara, você... Olha lá. Presentinho. Aqui, valeu. E ó. A gente vai dar aqui agora um presentinho, né? Cara, muito obrigado. A gente gosta de deixar bem claro que as pessoas boas, as pessoas que a gente gosta, realmente ali que a gente sente, né? Que a pessoa, não tem nem o que falar sobre vocês. Então isso aí é um pedaço do carinho, só um pedacinho do carinho que a gente sente por vocês, do quanto a gente quer que vocês continuem aqui com a gente, o quanto a gente quer agregar pra vocês, não só dentro da plataforma, mas fora dela também. Se quiser, pode abrir, faça as honras. Mano,
Cara, eu gosto de corrente. Ah, curto eu também. Coisa linda, velho. gosto bastante. Essa aqui eu não vou perder, velho. Não Posso botar? Pode colocar Tirar ele já, Ah, cara. botar de ouro, então. Com certeza. Peraí. Vou botar aqui também, então. Um presentinho aí pra vocês Inclusive, lembrarem. vai até combinar que o lugar que vocês vão partir. Agora, assim que a gente encerrar, É uma surpresa que vocês vão vocês vão vão gostar. conhecer a Miami brasileira. Eu achei É. que eu ia ganhar uma placa. Ainda. Paquete pra gente? Vai chegar. A gente vai te entregar ela. Cara, gente, chegar. muito obrigado de verdade por todo chegar. o carinho. Por isso aqui. Também, coisa linda de verdade. Eu tô tentando colocar o pingente que estou tremendo um seguinte. Tô tremendo. O dia já tá ali, show. A coisa tá lá. Mas aquelas placas ali, ó. Você tá vendo 100 mil, você já tem 1 milhão. Tá chegando. Tá do ladinho dela já. Produção, traz pra nós Faz aí, aqui, porque a gente pessoal, precisa registrar isso daqui. Esse momento. E a gente profetizar também. É de 1 milhão já tá muito perto e ela vai chegar, né? O esforço não deixa dúvida sobre o caminho. Então, agora é só mirar para 5 milhões já Amém. e profetizar, porque já tá feito. Se for da vontade de vocês, pelo esforço que vocês têm, brevemente essa plaquinha já vai estar chegando a de 5 milhões. Vocês aí, ó, pra eles mostrarem lá. Eu vou atrás, hein? Vai. Essa aqui vai estar na. Essa não, pode falar, essa é bonita, né? É bonita. As duas. Essa aqui vai estar na minha casa, tá? Tem certeza. O tamanho E aí vai te entregar ela lá em Dubai. Combinou com você, pô. Dubai? 5 milhões é Combinou, né? Aqui, ó. 5 milhões é Dubai. Milhão Paris. Milhão é Paris. Mano. Que top. Já vai conhecer Paris, já vai rodar um Latam lá, no boca a boca. Já vai chegar lá tendo vários clientes. É isso aí, pô, galera. Top demais. Obrigado. E esse é o começo. Eu sei que tem muita coisa que a gente conseguiria extrair aqui deles. A gente tá ansioso já pra parte 2 desse episódio. Vai ser muito top. É daqui Com as É daqui pro topo. E, Gustavo, o pessoal não pode esquecer. Depois de tanto conteúdo desse, né? Não é possível, não é possível. Vocês não podem esquecer, pessoal, de clicar no gostei aqui embaixo, se inscrever no canal da Applify para que você consiga acompanhar o quadro do Applicast. Aqui a gente vai soltar insights gratuitos, onde você vai aprender muita coisa sobre o digital que talvez até em grandes mentorias você não aprenda. E aqui é 100% gratuito. Você tem acesso aí no seu celular. Pode dar play, assistir um pouquinho agora, assistir um pouquinho depois, tá indo pro trabalho, na academia, na esteira. Eu sou um cara que faz isso, eu revejo todos os podcasts, tudo na esteira. Então, já clica no gostei, se inscreve no canal, mas não se esqueça do detalhe importante. Ativar o sininho e Ativar o sininho e fazer o Apple. faz o Apple. Faz o Apple.